Olá, pessoal. Meu nome é Carla Viveiros, né? Estamos aí nesses vídeos de estudo. E se você tem me acompanhado, se você tem gostado, então se inscreve no meu canal, dá o like, compartilha. Se você está achando interessante, se você acha que alguém tem que assistir, então você pode enviar. São várias dicas, né, sobre cabelo para profissionais da área da beleza que eu estou dando. E hoje a gente vai falar um pouquinho de fundo de clareamento. Quando eu vou em curso, quando eu ministro curso, eu sempre pergunto para os profissionais quais são as suas maiores dificuldades quando elas vão fazer um louro, quando elas vão fazer um serviço de mechas, quando elas vão fazer um serviço de descoloração. E a resposta sempre é fundo de clareamento. Então, os outros estudos eu já falei aqui sobre a gente exercitar a nossa visão. E o fundo de clareamento, nós vamos ver que nada mais é do que isso, exercitar a visão, né? Porque a gente, quando exercita a nossa visão, a gente consegue identificar quais os tipos de pigmento que eu tô vendo naquele cabelo. Lembra da pigmentação natural? Que eu tenho quais as pigmentações naturais, né? A melanina, ela é produzida lá no folículo, e aí eu tenho as três melaninas, que é a eumelanina, a feomelanina e a tricosiderina, que são azul, amarelo e vermelho. Então, quando eu já entendo isso, fica mais fácil. E aí eu falei das cores secundárias que se misturam no nosso cabelo, que é a junção das cores primárias entre si, elas se misturam entre si, aonde eu tenho uma cor secundária. Então, vamos lá. Quando eu falo de cabelo natural, eu tô falando daquelas pigmentações, da tabelinha, eu tenho altura de tom de 1 ao 10, né? E quando eu vou fazer um processo de descoloração, eu tenho o quê? Uma cor sendo revelada, um pigmento sendo revelado. Quando eu começo a aplicar um pó descolorante no cabelo, eu começo a ver ali a pigmentação que está se revelando. Lembrando que o fundo de clareamento nada mais é do que a pigmentação natural da fibra ou a pigmentação artificial que a pessoa coloriu o cabelo, colocou lá uma numeração, então ele começa a se revelar. Então, quando eu falo de fundo de clareamento natural, quando eu vou fazer um cabelo natural, eu sempre tenho que pensar que nenhum cabelo é igual ao outro. Eu tenho diversos fatores que influenciam. Quais eles? Genético, alimentação, tratamento, a química que a pessoa usa. Então, sempre é fundamental fazer o teste de mecha para que você conheça realmente o histórico daquele cabelo. Lembrando que cliente sempre mente, ela sempre esquece que ela fez alguma coisa há um mês atrás, há um mês e meio atrás. Então, quando você faz um teste de mecha, você fala: opa, tem alguma coisa de errado aqui. O que você fez? Ela: lembrei. Ela tava com a amnésia e rapidinho ela lembra do que ela tem feito. Então, o teste de mecha, quando você vai fazer, eu tô falando de descoloração. Quando você vai fazer um serviço de descoloração, um serviço de mechas, ele é fundamental. Ele é todo o parâmetro que você tem para você executar um serviço de qualidade, tá? E aí, o que é o fundo de clareamento? Eu uso o fundo de clareamento tanto para clarear um cabelo, tanto para escurecer o cabelo. Ué, Carla, como assim? Como assim? Eu uso a tabelinha de que maneira? Eu tenho lá um cabelo louro claríssimo. E aí a minha cliente, ela quer escurecer. Lembrando que o louro claríssimo, qual a pigmentação que eu encontro nele? Amarelo. Mas lembra que eu preciso das três pigmentações, que é o amarelo, azul e vermelho. Então, se eu pego um cabelo que tá muito claro e escureço de imediato, sem fazer a pré-pigmentação dele, sem repor a pigmentação que vai realmente fazer com que ele fique com uma cor bonita, eu acabo revelando cores indesejadas. Exemplo, eu pego um cabelo louro muito claro e aplico um 5, a cliente ela fica com o cabelo chumbado, fica meio esverdeado.
Porque eu preciso repor a pigmentação que o cabelo não tem. E que pigmentação é essa? Eu tenho um amarelo, tá faltando quem? O azul e o vermelho. E aí eu posso fazer uma mistura, porque eu sei que azul e vermelho tem o roxo, então eu posso usar alguma coloração que tenha reflexos violeta. Então eu posso trabalhar dessa maneira. Existem várias maneiras de fazer a pré-pigmentação. E uma delas é essa, é você entender que você tem que devolver a cor. E aí, quando eu falo de clareamento, que eu vou clarear esse cabelo, então eu tenho que ver o que esse cabelo tá me revelando. O que tá acontecendo com esse cabelo. Eu tô fazendo um teste de mecha e eu tô vendo que, vamos dizer que eu peguei um cabelo natural na altura do 5 e eu deixei o pó descolorante agir 20 minutos. E aí ele se revelou na altura do 7, que quando eu olho, eu tô vendo quem? Pigmentos laranja e amarelo. Mas minha cliente não quer laranja nem amarelo. Ela não quer na altura do 7. Ela não quer ficar morena iluminada. Ela quer ficar mais claro. Então eu vou lá e vou deixar o produto agir mais um pouco para ver até onde esse cabelo tem uma boa resistência. Se a pigmentação dessa fibra eu vou conseguir, vamos dizer que ela quer chegar num 10. Eu não aconselho a chegar num 10, porque quando chega num 10, o cabelo ele tá muito fragilizado. Então isso tudo leva em conta. Então o fundo de clareamento, o que é de verdade? É quando eu começo a descolorir e eu começo a enxergar uma pigmentação, né, amarelo, alaranjado. Então esse é o fundo de clareamento. Não existe receitinha de bolo, eu falar assim, ó, pá, essa é a receita, vai dar super certo, começa a fazer dessa maneira. Não adianta, porque o fundo de clareamento é o quê? Olho, você exercitar a sua visão. E você entender que quando tá um amarelo, quando tá um laranja, quando tá um vermelho, para você poder entender isso. Porque tem cabelo, quando a gente vai, eu uso muito o OX de 20 volumes em qualquer cabelo. Não importa, pra mim não importa. Eu uso OX de 20. A Carla demora mais, mas eu consigo resultados excelentes com OX de 20. Eu trabalho com OX de 20. Então eu começo ali a fazer uma descoloração. A gente sabe que o OX de 20 em coloração, ele abre 2 tons. Mas na descoloração com o peróxido de hidrogênio com os p-sulfatos, que são o pó descolorante, eu consigo resultados satisfatórios de clareamento, tá? E aí, o que eu tô querendo dizer com isso tudo? Que o fundo de clareamento nada mais é quando você tá lá descolorindo o cabelo, você pega um cabelo 4 e aí você começa a olhar para ver. E aí você vê um tonzinho de vermelho, você vê um tonzinho de laranja, você vê um tonzinho de amarelo, um amarelo mais claro. E assim vai. Então, esse é o fundo de clareamento. De verdade, o fundo de clareamento não tem como dar erro. Por quê? Você começa a enxergar a pigmentação. Eu tenho muitas alunas que elas confundem muito o laranja com o amarelo. Mas quando ele chega na altura de tom 8, quando ele sai do 7 e vai pro 8, eu tenho um amarelo meio que um ovo, né? Eu falo que é ovo, porque é um amarelo bem do laranja indo pro amarelo. Mas quando o cabelo ele começa a clarear um pouquinho mais, que ele está saindo do 8 indo pro 9, eu consigo enxergar um amarelo mais evidenciado. E aí tudo você tem que definir com a cliente o que ela quer. Aí eu botei assim, ó, qual a altura de tom atual dos fios? Isso influencia muito, né? Da onde eu estou para onde eu quero chegar. Os cabelos do cliente é natural ou colorido? Isso influencia, Carla, muito. A gente sabe que influencia muito, porque o cabelo pode ficar manchado. Então, quando você faz o teste de mecha, por mais que a cliente fale assim, não, eu fui dar um workshop e a modelo falou, não, eu nunca fiz coloração. Eu não tenho coloração no cabelo. E quando nós fizemos o teste de mecha, 5 centímetros de ponta ficou escuro. Ela
Tem sim, tem uns 6 meses que eu passei uma coloração preta. E a gente ia fazer morena iluminada. Então a ponta ficou mais escura, o meio e a raiz ficou mais clara. E aí a gente consegue falar para a cliente, ó, o seu desejo não vai ser realizado. Eu vou conseguir chegar, fazer, né, as mechas de acordo com a parte mais escura. Porque eu não vou conseguir clarear mais do que aquilo. O pedido da cliente é viável. A cliente ela tá com o cabelo todo danificado. Ela tem excesso de coloração, ela não cuida do cabelo, ela já falou, eu não gosto de cuidar e quer ser loura. É o que eu falo, o cabelo dela é a sua assinatura, ela vai sair por aí com aquele cabelo todo danificado, não vai cuidar e aí ela vai trazer cliente pra você? Não vai. Não vai mesmo. As pessoas vão querer passar longe de você, porque se fizer, a pessoa logo pensa, você fez isso com o cabelo dela, eu que não vou lá. Considere a cor atual dos cabelos e a cor desejada, é o que eu falei. É um ponto de partida, onde eu estou, para onde eu vou. E em qual tom de clareamento será necessário chegar para criar a nuance desejada que o cliente quer. Então, lembra, eu tenho uma altura de tom de 1 a 10. A gente sempre fala isso, do 1 ao 4 eu tenho o vermelho. Eu tenho as variações de vermelho, mas eu tenho o vermelho ali. O 5 em diante eu já tenho o vermelho laranja. O 6 eu tenho laranja. O 7 eu tenho laranja amarelado. Eu tenho laranja, eu vejo laranja, eu vejo cobre, vamos dizer assim, eu vejo um cobre, né? Que o cobre é quem? É o vermelho com o amarelo. E eu vejo essas nuances ali na fibra capilar. O 8 eu vejo só o amarelo. O 9 eu vejo um amarelo claro. E o 10 um amarelo muito claro. E aí, entender o que a cliente quer. Se ela te mostra, eu sempre peço uma referência. Eu falo, me mostra uma foto. Eu quero ver mais ou menos qual é o seu desejo. Às vezes não realizo o desejo da cliente, mas quando a gente fala assim, ó, o seu desejo não tem como realizar, não é porque eu não queira, é porque o seu cabelo não me permite. Mas eu vou conseguir chegar, aí você mostra uma outra referência para ela, porque você não vai conseguir chegar num 10, que é o que ela quer, que é um louro muito claro, acinzentado. Mas você consegue chegar no 9, no 8, e aí você dá uma outra referência para ela, para que ela veja que você pelo menos está tentando. Você fala, hoje a gente não vai conseguir, mas eu faço esse trabalho hoje. No próximo, a gente vai tratando, oferece um pacote. Aí que entra a venda de serviço, você oferece um pacote de tratamento para ela. E aí é onde você consegue explicar para ela que no futuro a gente consegue fazer o desejo dela atual. Mas naquele momento não vai poder ser realizado. Então, o fundo de clareamento é isso. Eu espero que vocês façam excelentes trabalhos. Aqui só é uma pinceladinha. Eu ministro um curso chamado Expert Color. É um curso bem interessante. Se você tiver interesse, né, após todo esse processo aí de quarentena, a gente já está formando algumas turmas. É só entrar em contato que a gente te explica, né? Te passa maiores informações, tá bom? Beijo, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. E a gente ainda vai estar falando sobre colorimetria, que é a matemática da colorimetria, e falando sobre mix, como fazer reflexo e nuances com mix, que é bem interessante também, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau!